Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, onde quer que você esteja agora. Talvez você esteja em casa, aninhado sob um cobertor, enquanto lá fora o vento sussurra histórias antigas através das árvores. Talvez a chuva dance suavemente contra sua janela, um ritmo ancestral que embala a cidade em um sono profundo. Ou quem sabe, é o silêncio cortante da madrugada que o envolve, um manto pesado que permite que os pensamentos mais profundos e talvez os mais desconfortáveis comecem a flutuar na superfície da sua mente. Eu estou aqui, com você, nesse momento tênue entre o dia que se foi e o amanhã que ainda não despertou completamente, e juntos talvez possamos mergulhar um pouco mais fundo na escuridão que nos rodeia, não como uma ameaça, mas como um convite, um espelho. É uma sensação peculiar, não é? A maneira como a noite transforma tudo. O familiar se torna misterioso, as sombras alongam-se em figuras imponentes, e o mundo, antes tão tangível sob a luz do sol, parece de repente se diluir em um mar de possibilidades e incertezas. Mas você já parou para se perguntar, meu caro ouvinte, se a escuridão que percebemos lá fora é apenas a ausência de luz, ou se ela é, em si mesma, uma espécie de lente, uma abertura radical que a nossa consciência utiliza para recalibrar a vastidão, para finalmente enxergar com uma clareza perturbadora o que o brilho ofuscante do dia nos impede de contemplar. Você tem certeza de que a profundidade que a noite revela é algo que realmente está lá, aguardando pacientemente, ou se é uma construção que emerge de um diálogo silencioso e quase visceral entre a matéria escura do cosmos e a escuridão primordial que habita os recantos mais antigos da sua própria mente, da nossa própria existência. Pense por um instante na realidade física da escuridão noturna. Não é simplesmente porque a Terra gira e nos vira as costas para o Sol. Essa é a explicação simplista, a narrativa reconfortante que nos permite dormir sem questionar demais. A verdade é muito mais complexa e, de certa forma, muito mais bela em sua fria indiferença. Se o universo fosse infinito, em extensão e estático, e se houvesse estrelas distribuídas de maneira uniforme por todo ele, cada linha de visão, em qualquer direção que você apontasse seus olhos no céu noturno, deveria, eventualmente, encontrar a superfície de uma estrela. O céu noturno, nesse cenário, deveria ser tão brilhante quanto a superfície de uma estrela, irradiando luz em cada pedaço da sua retina, obliterando a própria ideia de escuridão, um brilho constante, uma fornalha eterna. Mas ele não é. E é nessa discordância, nesse paradoxo, que desafia a nossa intuição mais elementar, que reside uma das revelações mais profundas da cosmologia moderna, uma que sussurra a grandiosidade e a efemeridade de tudo. A escuridão que você experimenta agora, aveludada e profunda, é o eco da expansão do universo, um lembrete físico de que o cosmos não é estático nem eterno à maneira que nossos antepassados imaginavam. As galáxias mais distantes, aquelas cuja luz partiu há bilhões de anos, estão se afastando de nós a velocidades tão vertiginosas que a própria trama do espaço-tempo entre nós e elas se estica, alongando as ondas de luz de um azul vibrante para um vermelho pálido e depois para o infravermelho invisível e além. Esse fenômeno, conhecido como desvio para o vermelho cosmológico, é como um véu de penumbra que se espalha pelo tecido do universo, transformando a luz visível em uma energia que nossos olhos, esses pequenos e frágeis receptores de fótons, simplesmente não conseguem captar. Assim, a escuridão que abraça a noite não é o vazio em si, mas sim a prova tangível de um universo dinâmico
em constante transformação, em um estado de perpétuo devir, onde a luz de incontáveis bilhões de estrelas, nascidas e mortas em eras geológicas inimagináveis, nunca nos alcançará em sua plenitude visível. É fascinante pensar que a vastidão que se estende além da nossa atmosfera, repleta de buracos negros, nebulosas gigantes e galáxias espirais que dançam em um balé cósmico lento e hipnotizante, só se revela a nós porque os olhos do seu corpo, esses pequenos globos úmidos e complexos, são capazes de se adaptar à escassez de luz, dilatando as pupilas para capturar cada fóton errante, cada fragmento ínfimo de energia que viaja por milênios para tocar a sua retina. E é o seu cérebro, essa rede neural de bilhões de conexões sinápticas, que interpreta essa ausência de abundância luminosa como profundidade, como um convite à reflexão, transformando a mera física da luz em uma experiência existencial que ressoa com a nossa própria fragilidade. A escuridão, então, não é apenas ausência, mas uma presença ativa, um agente revelador. E se você, assim como eu, encontra uma estranha espécie de conforto e admiração nessas conversas que desvelam as camadas mais profundas do nosso lugar no cosmos, que nos convidam a ponderar sobre a insignificância de nossa matéria e a grandiosidade do que nos cerca, talvez você se sinta impelido a deixar uma pequena marca, um sinal de que estamos juntos nessa jornada. Um curtir ou um breve comentário pode ser o seu eco no vasto e silencioso éter digital, um lembrete de que há outros navegando nas mesmas águas da contemplação, encontrando beleza na crueza da realidade, na dança ininterrupta de entropia e ordem que molda o universo, e por consequência a nós mesmos. Essa pequena ação, singela em sua manifestação, é um elo. A profundidade da noite, então, não é um truque de perspectiva, mas uma verdade fundamental sobre a natureza do universo, em sua escala mais grandiosa. Ela nos confronta com a brutalidade fria do vácuo, com a distância insondável entre os pontos de luz, com a indiferença sublime de um cosmos que simplesmente é, sem se preocupar com as nossas pequenas ansiedades diurnas. Mas é precisamente nessa indiferença que podemos encontrar uma beleza peculiar, uma liberdade. Não há julgamento na escuridão, apenas a existência nua e crua. Não há promessas falsas, apenas a vastidão que se estende, um convite silencioso para aceitarmos a nossa pequenez e, paradoxalmente, encontrar nela uma forma de grandeza. Somos feitos de pó estelar, sim, mas também somos os olhos e a mente que o pó estelar desenvolveu para finalmente contemplar a si mesmo. E na escuridão da noite, essa contemplação atinge seu ápice mais íntimo e, de certa forma, mais aterrorizante. Se a escuridão da noite nos força a confrontar o vácuo indiferente do cosmos, a aceitar a brutalidade física do espaço entre os pontos de luz, imagine por um instante, meu caro ouvinte, o que aconteceria se essa escuridão se tornasse o seu único lar, a sua realidade inquebrável por gerações e gerações. Pense naqueles que se lançam ao abismo interestelar, não em rápidas viagens de exploração, mas em imensas arcas de metal e vida, as chamadas naves geracionais, projetadas para navegar por séculos, milênios talvez, até alcançarem o brilho promissor de uma nova estrela, de um novo lar. A bordo dessas colônias em miniatura, a jornada é a própria existência e o destino, uma lenda transmitida de avós para netos que jamais verão o sol original de sua espécie. É um conceito perturbador, não é? A ideia de que a sua única experiência do universo seria a vista filtrada por uma janela espessa, a dança hipnótica de um campo estelar que não muda perceptivelmente na escala de uma vida humana,
enquanto o verdadeiro lar, a Terra, se dissolveu em mitos e memórias digitais distantes. O ar que você respira, meu amigo, o som da sua própria pulsação, a luz que inunda o seu quarto, tudo isso é um presente da natureza que nos envolve aqui, agora. Mas para os habitantes dessas naves, cada átomo, cada fóton, cada batimento cardíaco é uma consequência de sistemas fechados, de termodinâmica aplicada, de reciclagem exaustiva. Nesse cenário de isolamento radical e prolongado, surge uma condição peculiar, um tipo de melancolia existencial que eu chamaria de síndrome da geração intermediária. Pense nos indivíduos que nascem no meio da jornada. Eles não conheceram a Terra. A azul pálida esfera de onde seus ancestrais partiram é apenas uma imagem em um arquivo de dados, uma história talvez romanticizada demais. Eles nunca sentiram a gravidade de um planeta, o calor direto de um sol natural em sua pele, o sabor de um fruto que não foi cultivado sob luz artificial, nem o cheiro da chuva sobre a terra viva. Para eles, a nave é o cosmos. Suas paredes metálicas são o horizonte. O teto abobadado do convés principal é o seu céu. Mas, ao mesmo tempo, eles também não verão o destino. A estrela-alvo, o novo Éden prometido, permanecerá uma abstração, um ponto de luz em coordenadas distantes, uma esperança legada que não pertence verdadeiramente a eles, mas àqueles que ainda estão por nascer, ou talvez a ninguém. A vida dessas gerações intermediárias é uma eterna transição, uma espécie de purgatório cósmico onde o propósito original da viagem, forjado na urgência de um mundo abandonado, se desintegra em um véu de ambiguidade, para que viver, respirar, amar, lutar, se o seu único papel é ser um elo, um condutor de uma esperança que você nunca experimentará? Respire fundo, meu amigo. Sinta o ar preencher seus alvéolos, cada fibra do seu ser absorvendo essa simples troca, essa evidência de vida. É um luxo que, em um cenário de naves geracionais, é a própria essência de uma existência meticulosamente gerenciada, uma lembrança constante da artificialidade de tudo, da nossa fragilidade. Essa constatação, eu imagino, deve ser um peso quase insuportável para o espírito humano. Nesse vácuo de propósito e identidade, a mente humana, sempre sedenta por significado, começa a criar novas realidades. A deriva cultural é inevitável. As narrativas originais se distorcem. A Terra pode se tornar um mito, um paraíso perdido, habitado por deuses antigos, ou talvez um inferno de onde a humanidade fugiu, e a estrela prometida, um reino celestial inatingível. Novas religiões florescem, nascidas do claustro e da solidão sideral, com seus próprios rituais, suas próprias cosmogonias que reinterpretem o espaço confinado da nave como o centro do universo, ou o vazio exterior como a morada de entidades ancestrais. A ciência, outrora a bússola da jornada, pode se degenerar em uma forma de fé, onde equações complexas e princípios da física se tornam dogmas inquestionáveis, desprovidos de sua essência empírica. Pode haver amotinações, revoltas silenciosas ou violentas de gerações que, sem ver o brilho do sol da terra, nem o do destino, questionam a própria legitimidade da missão. Por que continuar navegando para um futuro que não é o deles, para um propósito que não foi escolhido por eles? A história original da partida, os motivos, os dados científicos que justificaram a viagem, tudo pode se perder, obscurecido por lendas e pelo atrito de séculos de transmissão oral e digital corrompida. O conhecimento prático sobre como manter a nave, sobre como viver em harmonia com seus sistemas complexos, também pode se diluir, deixando as gerações futuras presas em uma tecnologia que elas não compreendem plenamente, vivendo em um milagre
que se torna gradualmente um fardo. É um ciclo cruel de esquecimento e reinvenção, meu amigo. A macroescala da jornada, os anos-luz percorridos, os bilhões de quilômetros de vazio atravessados, tudo isso se choca com a microescala da vida humana. Os espaços confinados, o ciclo de sono e vigília regulado por um relógio artificial, a constante lembrança de paredes metálicas, o zumbido de sistemas de suporte à vida. A insignificância do indivíduo é amplificada pelo gigantismo da empreitada, mas também pela sua própria irrelevância para o desfecho final. Somos criaturas de propósito, e quando esse propósito é sequestrado pela vastidão do tempo e do espaço, o que resta? Essa é a profunda melancolia que espreita nas sombras de um futuro distópico, mas plausível. A escuridão do espaço não é apenas a ausência de luz, mas um catalisador para a escuridão interior, para a erosão da identidade, para a dissolução do que consideramos humano quando somos confrontados com a indiferença sublime do cosmos por tempo demais. E talvez, ao contemplar essa possibilidade, ao sentir um arrepio na espinha, ao imaginar a solidão dessas almas perdidas entre estrelas, possamos apreciar um pouco mais a terra firme sob nossos pés, o calor do sol em nossa pele e a certeza de que, por enquanto, a nossa jornada ainda tem um começo e um fim que podemos tocar com as mãos, que podemos compreender com nossos corações. O universo pode ser vasto e frio, mas a conexão humana, a experiência compartilhada, é o que nos ancora, o que nos dá a luz mesmo na noite mais profunda. Aquela melancolia existencial que assombra as gerações intermediárias a bordo das naves geracionais, a síndrome que as aprisiona entre o paraíso perdido e a promessa incerta, não é um mero capricho do espírito. Ela se manifesta, meu amigo, de maneiras profundamente tangíveis, corroendo as fundações da cultura e da própria identidade humana, como a erosão de um mineral precioso sob o constante bombardeio de ventos estelares invisíveis. Pense na deriva cultural, esse lento e implacável afastamento do ponto de origem. Cada geração nasce em um mundo ligeiramente diferente do anterior, com suas próprias gírias, seus próprios ritos sociais que talvez não façam sentido para seus avós e seus próprios medos. O conceito de árvore, por exemplo, pode degenerar de uma entidade viva e majestosa, um pilar de um ecossistema complexo, para uma imagem bidimensional em uma tela, um diagrama de engenharia que simula a produção de oxigênio em um bioreator, ou talvez, com o tempo, apenas um som estranho em uma canção de ninar. A própria linguagem se transforma, palavras carregadas de significado terrestre. Céu azul, oceano, montanha, tornam-se metáforas esvaziadas, cascas vazias de um passado que ninguém mais vivenciou diretamente. O céu azul passa a ser o domo cintilante do convés principal, um teto artificial que simula a luz solar. O oceano pode ser o reservatório de água reciclada nos níveis inferiores da nave, ou o abismo ininteligível do espaço exterior que só se percebe através de visores. A beleza, a crueza, a vasta imprevisibilidade desses elementos naturais que moldaram a nossa psique por milênios são substituídas pela beleza controlada, pela crueza previsível e pela previsibilidade da tecnologia. E é nesse abismo de significado que a alma humana busca preencher o vazio. É preciso um momento para absorver a profundidade dessa perda, não é? Sinta o chão sob seus pés, meu amigo. Conecte-se com a solidez, a gravidade constante que nos abraça. Respire. Sinta o peso do seu corpo. Em uma nave geracional, essa gravidade é um artifício gerada por rotação, e mesmo o chão é uma chapa de metal sobre uma estrutura complexa.
A realidade sensorial, a que ancorou a nossa espécie desde os seus primórdios, é substituída por uma orquestração tecnológica, uma sinfonia de zumbidos e vibrações que se tornam o novo silêncio ambiental. Nesse caldo de isolamento e privação sensorial, novas religiões não apenas florescem, mas se tornam inevitáveis. A necessidade humana de uma narrativa transcendente, de um propósito maior do que a mera existência diária, é uma força tão fundamental quanto a fome ou a sede. A nave em si pode se tornar um objeto de veneração, um útero cósmico que os protege do vazio indiferente lá fora. Seus sistemas de suporte à vida, outrora entendidos como engenharia complexa, podem ser divinizados, seus criadores, os fundadores, elevados à categoria de profetas ou deuses. Os manuais de engenharia podem ser reinterpretados como textos sagrados e a manutenção preventiva, um ritual de fé. O vácuo, o espaço exterior, pode se tornar o reino de deidades sombrias ou o purgatório para as almas dos que falharam na sua fé na jornada. A ciência, a bússola que guiou a humanidade para fora da Terra, pode ser subvertida e misturada com crenças míticas. A física quântica, com suas estranhezas e probabilidades, pode se tornar a base para sistemas de adivinhação. A biologia molecular, que explica a complexidade da vida, pode ser reinterpretada como a linguagem dos deuses que codificaram a existência. A perda do conhecimento da Terra não é apenas a perda de arquivos digitais corrompidos ou de bibliotecas empoeiradas, mas a perda da contextualização do porquê das coisas. O que significa biodiversidade para uma geração que só conhece meia dúzia de espécies de plantas e animais cuidadosamente cultivadas em laboratórios controlados? A memória coletiva de um planeta vibrante e selvagem se dissolve em lendas e abstrações, tornando-se mais uma peça no intrincado mosaico de uma nova cosmologia artificial. E com a erosão do propósito e o surgimento de novas crenças, vêm as amotinações, as rebeliões silenciosas ou estrondosas, não contra a nave em si, mas contra a própria ideia da jornada. A síndrome da geração intermediária é um terreno fértil para o descontentamento. Por que se sacrificar por um destino que é apenas uma promessa ancestral? Por que manter a fé em fundadores cujas motivações se perderam na bruma do tempo? Pequenas facções podem surgir, defendendo o retorno à Terra, mesmo que a Terra seja agora uma ruína inabitável. Outras podem advogar por parar a nave e colonizar o primeiro asteroide ou lua habitável que encontrarem, aceitando uma existência limitada e encerrando a peregrinação. Há aqueles que podem abraçar o fatalismo buscando a extinção da missão como uma libertação final. Essas tensões, meu amigo, essa ebulição de insatisfação ecoam em microescala dentro dos pequenos aposentos, nos corredores claustrofóbicos, nos refeitórios onde os murmúrios de desespero e esperança se misturam. A individualidade, a necessidade de autonomia colide com a rigidez de um sistema projetado para a sobrevivência do coletivo ao longo de séculos. A liberdade de escolha, tão cara à nossa espécie, torna-se um luxo quase impossível. O corpo humano, essa maravilha de bilhões de células que se auto-organizam e se replicam, é confinado a espaços exíguos, sua fisiologia adaptada por gerações à gravidade artificial e ao ar reciclado. As emoções, as paixões, os impulsos mais primitivos, que um dia foram moldados pelas vastas paisagens da Terra, agora fervilham em um ambiente totalmente artificial, encontrando novas e por vezes violentas formas de expressão. A perda do conhecimento da Terra, portanto, não é apenas um esquecimento de dados, mas uma desancoragem radical da psique humana. Sem a referência do lar original,
sem a memória vívida de um planeta que respirava e vivia. As gerações na nave perdem parte da sua própria humanidade. Tornam-se algo novo, algo transformado pela escuridão interplanetária e pelo claustro tecnológico. São criaturas nascidas da necessidade, moldadas pela ausência, vivendo em um perpétuo estado de transição. E talvez, meu amigo, essa seja a profundidade mais assustadora que a noite, em sua totalidade cósmica e em sua projeção distópica, pode nos revelar que a nossa essência, a nossa identidade, está intrinsecamente ligada ao ambiente que nos nutre. E quando esse ambiente é um vazio frio e indiferente, a natureza humana, em sua ânsia por calor e significado, pode se contorcer em formas que mal podemos reconhecer. É um pensamento que te faz sentir o peso do próprio corpo de uma forma diferente, não é? A preciosidade da sua própria presença aqui, nesse pedaço de rocha azul, girando em torno de um sol verdadeiro. Sinta isso, e não deixe que a profundidade da escuridão apague a luz que você carrega dentro de si. Continuando nossa jornada por essas reflexões noturnas, meu amigo, quero que você se concentre por um momento na dualidade inerente a essa existência em uma nave geracional. No macrocosmo, a imensa estrutura de metal e vida corta o vácuo interestelar, uma minúscula bolha de entropia invertida, desafiando as leis mais fundamentais do universo para preservar um resquício da vida terrestre. Essa nave é uma obra-prima de engenharia, um testemunho da nossa capacidade de sonhar e construir além dos limites planetários. Mas no microcosmo, dentro de suas paredes, desdobra-se um drama humano de proporções íntimas e devastadoras, onde a psique individual é esticada e testada até seus limites mais tênues. A síndrome da geração intermediária não é apenas uma teoria fria, um diagnóstico asséptico para uma condição psicológica. Ela é sentida na pele, nos ossos, na própria fibra do ser daquelas pessoas que vivem e morrem em trânsito. Imagine o impacto no desenvolvimento cognitivo de uma criança que jamais viu uma linha do horizonte natural. Seus olhos, acostumados a paredes, monitores e superfícies controladas, nunca experimentaram a vasta e imprevisível profundidade de um oceano sob um céu aberto, ou a complexidade orgânica de uma floresta. O conceito de distância, de infinito, que para nós é instintivamente ligado à paisagem natural, para eles se resume à distância entre os decks da nave ou a representação gráfica de um mapa estelar. Essa limitação sensorial e experiencial molda a sua percepção de mundo. Seus cérebros, plásticos e adaptáveis, criam modelos de realidade baseados no que lhes é apresentado. A própria ideia de natureza é artificialmente construída, uma coleção de dados, imagens e amostras geneticamente modificadas em jardins hidropônicos, em vez de uma força viva e caótica que molda tua existência. Eles podem não sentir falta do que nunca tiveram, mas a ausência se manifesta de outras formas, como um vazio subterrâneo, uma inquietação que se manifesta em surtos de melancolia inexplicável, em uma ânsia por algo indefinido que ressoa nas profundezas do seu código genético, uma herança de milênios de vida planetária. Respire novamente, meu amigo. Sinta o cheiro do ar que o rodeia, perceba a temperatura na sua pele. É real, é orgânico. Nesses ambientes isolados das naves, cada respiração é controlada, cada brisa é um produto de ventilação, cada aroma é sintetizado. A vida se torna uma sequência de processos otimizados e a espontaneidade, um risco. O declínio na compreensão e preservação do conhecimento da Terra é um dos sintomas mais perigosos dessa síndrome. Não se trata apenas da perda de informações técnicas vitais para a sobrevivência da nave,
como manuais de reparo ou princípios de sustentabilidade. É a perda do conhecimento contextual, da sabedoria acumulada sobre a condição humana em seu planeta de origem. As grandes obras da literatura, da filosofia, da arte, que tentam capturar a essência da experiência humana em toda a sua complexidade, o amor, a perda, a esperança, o desespero, podem se tornar incompreensíveis ou irrelevantes para gerações que vivem em uma realidade tão radicalmente diferente. Imagine um Shakespeare ou um Dostoiévski lido por um jovem nascido e criado dentro das paredes de uma nave geracional. Os temas universais podem ainda ressoar, mas as nuances culturais, as referências históricas, a própria paisagem emocional que deu origem a essas obras, tudo isso seria uma névoa distante. A arte e a música podem se tornar altamente abstratas ou focadas na própria experiência da nave, criando uma cultura endogâmica, introspectiva, talvez até claustrofóbica em sua expressão. A criatividade, essa força vital que nos impulsiona, pode se dobrar sobre si mesma, gerando formas de expressão que para nós seriam alienígenas. Nesse vácuo cultural e informacional, as novas religiões ganham uma força ainda maior. Onde a ciência falha em oferecer um significado existencial satisfatório, a fé preenche o vazio. A lenda dos fundadores se solidifica, e rituais baseados em eventos passados da Terra ou em marcos da jornada da nave se tornam os pilares da sociedade. O Big Bang, por exemplo, pode ser interpretado não como um evento científico de expansão cosmológica, mas como o momento da criação por uma divindade suprema que habita o vazio lá fora. A seleção natural, essa força impiedosa e criativa da evolução biológica, pode ser vista como um desígnio divino, e as amotinações, antes sussurradas, podem se transformar em movimentos organizados, em verdadeiras cisões sociais. A nave, que deveria ser um santuário, torna-se um campo de batalha ideológico. Facções podem surgir com base em diferentes interpretações dos textos antigos, manuais da nave ou escrituras religiosas, ou em diferentes visões sobre o propósito da existência a bordo. Alguns podem querer parar a nave e viver uma vida sedentária em algum asteroide rochoso, abraçando a simplicidade e a limitação como uma forma de libertação. Outros podem se tornar puristas, tentando resgatar o máximo de conhecimento original da Terra e lutar pela continuidade da missão a todo custo, muitas vezes de forma dogmática e intolerante. Esses conflitos não seriam apenas ideológicos, mas profundamente pessoais, íntimos, pais e filhos, irmãos e irmãs, divididos por visões antagônicas do futuro e do passado. A sociedade da nave, projetada para a coesão e a sobrevivência, pode se fragmentar em microgrupos, cada um com sua própria verdade, sua própria interpretação da escuridão que o cerca. A própria coesão social, a base da sobrevivência de uma tripulação por séculos, se dissolve sob a pressão de uma existência sem fim visível, sem o calor de um sol para guiar ou a gravidade de um planeta para ancorar. É a beleza sombria e terrível da nossa capacidade de adaptação, meu amigo. Nesses mundos de metal e vácuo, a natureza humana, com sua necessidade de significado, sua sede por conexão e sua tendência ao conflito, se manifesta em formas alienígenas, mas ainda profundamente humanas. A macroescala da jornada, a beleza fria das galáxias distantes, contrasta brutalmente com a microescala da alma humana, sua fragilidade e sua resiliência. A noite, em sua totalidade cósmica, revela a indiferença do universo. Mas a escuridão dentro da nave, essa escuridão sociológica e existencial, revela a nossa própria capacidade de criar infernos e paraísos, mesmo nos confins mais frios do cosmos, mesmo quando o único horizonte
é uma parede de metal, e o único som, o zumbido constante da nossa própria máquina em movimento. É uma dança assustadora, não é? A dança entre a vastidão exterior e a infinita complexidade do nosso interior. Permita-se sentir essa dualidade, essa vertigem. Ela é a essência do que somos. O sussurro constante dos sistemas de suporte à vida, um respirar mecânico que preenchia os vastos corredores da Éterion, era a única canção de berço que muitas gerações haviam conhecido. Lá fora, um silêncio absoluto e uma negrura que devorava a luz, um lembrete perpétuo da impossibilidade de escape, da imensidão gélida que nos envolvia. Aqui dentro, éramos um universo em miniatura, uma bolha de carne e aço flutuando através de séculos. Pense nisso por um momento, na escala de tempo que dilui a esperança e transforma a memória em mito, na distância incomensurável entre o ponto de partida e o destino, entre o que foi e o que talvez um dia seja. Respire, se o peso da gravidade artificial e da eternidade sem fim começar a apertar. A Éterion, como tantas outras naves geracionais lançadas em um ato de desespero e visão, não era apenas um veículo, era um sarcófago para o tempo, um útero pressurizado para uma nova humanidade. Cada convés era um ecossistema artificialmente equilibrado, cada ciclo de luz um dia fabricado, cada grão de alimento uma equação cuidadosamente calculada. E no centro de tudo, a mente humana adaptando-se, contorcendo-se, redefinindo sua própria existência num confinamento que se estendia além de qualquer vida individual. Os primeiros, os pioneiros, vieram com memórias vívidas da terra, da cor do céu e do cheiro da chuva, carregando a urgência de uma missão. Os últimos, aqueles que um dia pisariam no solo prometido de Éden Novo, viveriam para ver o horizonte se curvar sob um sol alienígena. Mas entre eles havia um abismo geracional, uma lacuna existencial preenchida por milhões. Esta é a essência da síndrome da geração intermediária, uma condição que assombrava a alma coletiva das naves. Imagine nascer, viver e morrer dentro dessas paredes metálicas, sem nunca ter visto o azul do céu, sentido o chão sob os pés se estender infinitamente, ou respirado o ar não filtrado e reciclado. Sua realidade é a textura do aço do convés, o zumbido dos geradores, o odor metálico da cabine, a sucessão monótona de faces familiares. A Terra? Uma lenda, um conjunto de dados granulados em arquivos corrompidos, uma imagem estática de um passado longínquo, tão irreal quanto um sonho. O destino? Uma promessa abstrata, um ponto de luz distante demais para ser significativo, um Éden que não será seu. Você é a ponte, mas uma ponte que nunca vê as margens que conecta. Uma geração sem raízes e sem futuro tangível, condenada a uma existência de trânsito perpétuo, onde a jornada é o destino, por força de hábito e falta de alternativas. O vazio do espaço exterior reflete-se no vazio interior. Essa ausência de conexão com o passado e o futuro desintegra a bússola moral e existencial. A cultura, antes um tecido coeso de tradições e significados, começa a se desfazer em fios soltos, cada geração tecendo sua própria tapeçaria fragmentada. A língua original dos pioneiros, por exemplo, tornou-se um dialeto arcaico, incompreensível para os jovens. Novas gírias, novos rituais, novas danças, nascem e morrem com cada ciclo de vida, efêmeros como a luz dos dias artificiais. A deriva cultural é implacável. As prioridades mudam drasticamente. A reprodução e a manutenção dos sistemas vitais tornam-se quase dogmas religiosos, enquanto a arte e a filosofia, salvo raras exceções, degeneram em entretenimento barato para aplacar o tédio existencial. É o micro e o macro colidindo, a pequenez da vida individual contra a imensidão da missão,
a trivialidade do dia a dia contra a monumentalidade do projeto, a necessidade humana de significado, de transcender a materialidade bruta, não desaparece, ela apenas se metamorfoseia em formas estranhas e por vezes terríveis. Na ausência de deuses celestiais ou de uma natureza divina para adorar, novas religiões florescem nos nichos escuros da psique coletiva da nave. Cultos da carga, por exemplo, veneram os sistemas mais complexos da nave, seus painéis de controle, seus mecanismos de propulsão, transformando a tecnologia em divindade. Os engenheiros e os programadores, os únicos que compreendem esses sistemas arcanos, tornam-se os novos sacerdotes, seus rituais de manutenção transformados em cerimônias sagradas. Outros adoram os anciões, as primeiras gerações, cujas imagens e registros são mantidos em santuários como relíquias de um tempo mítico. Há ainda os cultos do vazio, que veem a escuridão infinita lá fora, não como uma ameaça, mas como a verdadeira divindade, o grande dissolvente de todas as ilusões, prometendo uma libertação final através da descompressão ou da rendição total ao nada. Essas crenças, por mais bizarras que pareçam do lado de fora, fornecem estrutura e consolo àqueles que flutuam sem rumo no limbo geracional. Essa pressão psicológica, essa perda de propósito e a fragmentação da fé tornam as naves geracionais barris de pólvora à espera de uma faísca. Amotinações não são raras, elas são inevitáveis, ciclos repetidos de violência e reordenamento social. Podem ser desencadeadas por escassez de recursos, uma colheita ruim no setor hidropônico, uma falha crítica no sistema de reciclagem de água, ou por ideologias conflitantes entre cultos e facções. Em outras ocasiões, a causa é mais sutil, um tédio insuportável, um desespero profundo que explode em anarquia, histórias de setores inteiros se declarando autônomos, de confrontos sangrentos por domínio de territórios ou por uma fatia maior das rações, são sussurradas entre os convés. A hierarquia original da missão muitas vezes desmorona, substituída por oligarquias brutais, teocracias fanáticas, ou mesmo por democracias de curta duração que se dissolvem na próxima crise. O controle é frágil, a ordem uma ilusão mantida por uma memória cada vez mais distante da autoridade. E com cada ciclo de revolta e cada geração que se afasta do ponto de origem, a perda do conhecimento da Terra se acelera. Não é apenas a memória vívida que se esvai, são os dados em si que são perdidos ou corrompidos. Servidores antigos falham, bibliotecas digitais inteiras se tornam inacessíveis. O que resta é reinterpretado, filtrado através de lentes culturais distorcidas. O propósito original da missão, salvar a humanidade, encontrar um novo lar, torna-se uma parábola para crianças, um conto de fadas sobre os antigos e seu mundo perdido. Habilidades essenciais para a vida terrestre, como agricultura em solo, navegação sob um céu estrelado natural, ou mesmo a compreensão da biodiversidade, são esquecidas. Por que aprender sobre oceanos quando sua única água é reciclada e suas únicas ondas são as vibrações dos motores? Por que entender a fotossíntese natural quando suas colheitas crescem sob lâmpadas UV? A Terra se transforma não apenas em um mito, mas em uma abstração inútil, um fardo cognitivo. Este é o pesadelo sociológico. Não é a morte súbita e violenta, mas a lenta, inexorável degeneração. A civilização, contida, pressurizada, esticada ao longo de milênios, começa a se desintegrar internamente, tornando-se algo irreconhecível, talvez algo menos humano. As naves, inicialmente arcas de salvação, tornam-se prisões existenciais, seus habitantes meros zumbis de propósito, flutuando em um abismo duplo, o cósmico e o interior.
A luta pela sobrevivência não é apenas contra o vácuo gelado lá fora, mas contra o próprio eu, contra a entropia da alma. As luzes da Ethereum brilham fracas, um farol de uma humanidade que talvez já não se lembre de quem é ou para onde está indo. As luzes da Ethereum brilham fracas, um farol de uma humanidade que talvez já não se lembre de quem é ou para onde está indo, seu brilho pálido uma ironia cruel em meio à escuridão abissal. A nave, uma catedral de desespero e engenharia, continua sua marcha, indiferente às almas que pulsam em seu interior. A cada rotação simulada de dia e noite, a cada ciclo de produção e consumo, a síndrome da geração intermediária se aprofunda, não como uma doença aguda, mas como uma atrofia lenta e sistêmica da vontade. A ausência de um horizonte visível, de um marco externo para medir o progresso ou a própria existência, esvazia o indivíduo de ambição. Por que lutar? Por que inovar? O que há para conquistar quando seu universo é finito e já mapeado, suas fronteiras tão fixas quanto as placas de metal da sua própria cabine? Respire, sinta o ar recirculado encher seus pulmões. Mesmo este ato vital é um lembrete do seu confinamento, uma dádiva controlada. A vida dentro da Ethereum torna-se uma liturgia de manutenção, um ritual repetitivo para preservar a existência em si. O trabalho, monitorar sistemas, cultivar alimentos, reparar pequenas falhas, não é vocação, mas obrigação sagrada. A arte, se ainda se pode chamar assim, é uma repetição melancólica de temas de confinamento, de anseios por espaços abertos que nunca foram vistos, de uma saudade fantasma. A música, outrora um hino de esperança, agora ecoa o zumbido mecânico da nave, uma melodia sombria de resignação. As crianças, ao nascerem, não olham para o futuro com a curiosidade insaciável de seus ancestrais terrestres. Elas internalizam a monotonia dos pais, o teto baixo e o cheiro metálico como a única realidade possível. O conceito de lá fora é tão abstrato quanto a gravidade da Terra. Para elas, o vasto, inexplorado cosmos, o lar ancestral e o destino prometido são igualmente irrelevantes, pontos de dados em uma história que não lhes pertence. A dualidade entre o micro e o macro se torna uma tortura silenciosa. No nível individual, há uma anedonia generalizada, uma incapacidade de sentir prazer ou alegria. As emoções, como os recursos, são parcamente distribuídas, e a mais comum delas é uma apatia fria, um entorpecimento existencial que protege a mente da vertigem do nada. Casamentos são arranjados por compatibilidade genética e social, não por paixão. Famílias são unidades de produção e consumo, mais do que lares de afeto, e, no entanto, em meio a essa desolação programada, flashes de humanidade ainda surgem. Um riso abafado, um gesto de carinho furtivo, um ato de rebeldia silenciosa, pequenos atos de resistência contra a máquina de viver. Esses são os momentos em que o indivíduo, por um instante, se recusa a ser apenas uma engrenagem. Mas a máquina é vasta e implacável, o cosmos é indiferente. A deriva cultural continua a esculpir paisagens psíquicas cada vez mais estranhas. A oralidade, em muitos setores, substituiu a escrita como principal forma de transmissão do conhecimento, tornando-se mais fluida e suscetível à distorção. Histórias da Terra, antes cuidadosamente arquivadas, agora são contadas como parábolas morais, seus detalhes factualizados substituídos por simbolismo. A grande água azul e as montanhas de rocha são conceitos quase religiosos, espaços de uma cosmologia esquecida. Imagine tentar explicar o ciclo das estações ou o conceito de um deserto a alguém cuja única experiência de ambiente é o controle rigoroso da umidade e temperatura de uma nave.
o conhecimento da ecologia terrestre, da meteorologia, da geografia, de qualquer coisa que não seja imediatamente aplicável à sobrevivência na nave, é descartado como lixo cognitivo, uma carga inútil em um sistema que valoriza apenas a eficiência brutal. Novas formas de rituais e superstições surgem para preencher a lacuna deixada pela ciência e pela história. As lamentações do Convés 7, por exemplo, onde os habitantes se reúnem para ouvir os gemidos e estalos da estrutura da nave, interpretando-os como a voz dos ancestrais ou o lamento do próprio universo, ou os sussurros do núcleo, onde a proximidade dos reatores de fusão é considerada sagrada, uma fonte de energia mística que purifica a alma. A perda do conhecimento da Terra não é apenas uma falha de memória, é uma reconfiguração da realidade, onde o que é visível e palpável dentro da nave se torna a totalidade da existência. Os dados dos pioneiros, antes cruciais, são agora estudados como antigos pergaminhos, suas informações tão indecifráveis quanto os hieróglifos de uma civilização extinta. As amotinações, antes eventos sísmicos que abalavam a ordem da nave, tornam-se parte do folclore local, contadas com um fatalismo resignado. Não se pergunta se haverá outra revolta, mas quando e onde. Em um ambiente onde o propósito maior se desintegra, as lealdades se estreitam aos microclãs, aos setores específicos da nave, aos cultos de personalidade dos novos líderes, indivíduos carismáticos que prometem não a chegada a um novo lar, mas uma vida melhor, dentro do confinamento, uma maior fatia dos recursos, uma voz mais alta nos conselhos. A utopia da missão se fragmenta em uma miríade de pequenas distopias autogovernadas, cada uma com suas próprias regras arbitrárias e suas próprias inimizades arraigadas. E essa fragmentação, essa entropia social, é o verdadeiro triunfo do isolamento. Não é apenas a distância da Terra ou do destino, mas a distância crescente entre os próprios seres humanos. A empatia se torna uma moeda rara, a confiança um luxo perigoso. As vidas se entrelaçam por necessidade, mas permanecem separadas por um abismo de desconfiança e alienação. Ó Eterion, projetada para ser um berço para a nova humanidade, tornou-se um laboratório para a sua desintegração lenta. O destino, se é que ainda existe, é uma miragem que se afasta a cada década, cada século. O que encontrará em Éden Novo, se um dia o alcançarem, não será a humanidade que partiu, mas uma sombra, uma pálida imitação, marcada pela eterna travessia, pelos séculos de silêncio e pelo esquecimento. A nave avança, mas a civilização, talvez, tenha há muito tempo parado de respirar. O pesadelo não está lá fora, no vácuo, mas aqui dentro, no coração de cada um que habita esta arca de metal, flutuando sem rumo na escuridão. Mas mesmo nessa escuridão que engole naves e civilizações, que dissolve o propósito em uma poeira de memória e mito, há uma luz que persiste, não a pálida e artificial cintilação de uma Eterion em declínio, mas uma chama inextinguível, nascida de um mistério mais profundo que o próprio tempo. Esta luz é a sua consciência, um ponto de observação singular e irreplicável no vasto teatro do cosmos. Pense nisso por um instante, na sua capacidade de decifrar as formas, as cores, os sons, de sentir a textura do ar em sua pele, de ponderar sobre o infinito. Respire, sinta o ar em seus pulmões, o batimento rítmico do seu próprio coração, a vida pulsando sob a pele, um milagre de organização e sensibilidade. Este momento, este exato agora, é um ponto de interseção de trilhões de anos de evolução cósmica, convergindo em sua existência, em sua capacidade de perceber. Você não é um mero passageiro aleatório
na correnteza do tempo e do espaço. Você é o observador, o decodificador, o único tradutor capaz de dar sentido a este vasto, indiferente palco. O universo sem você é apenas matemática escura, um amontoado de energias e partículas sem um propósito intrínseco, uma dança caótica de probabilidades e funções de onda que nunca se colapsam em uma realidade concreta. Ele é um gigantesco algoritmo sem um leitor, uma melodia sem um ouvinte, uma obra-prima sem um contemplador. As estrelas poderiam nascer e morrer em explosões gloriosas. Galáxias inteiras poderiam se colidir e se fundir em danças cósmicas de proporções inimagináveis, mas sem a sua consciência para testemunhar esses eventos, para nomeá-los, para atribuir-lhes grandiosidade ou beleza, eles seriam apenas transformações energéticas silenciosas, vazias de significado. A dor das gerações intermediárias, a perda de memória da Terra, a amargura das amotinações dentro de uma nave geracional, tudo isso, sem uma mente para processar, seria apenas ruído, uma vibração aleatória no éter cósmico. É através dos seus olhos, através da sua mente, através da intrincada teia de neurônios que compõe o seu cérebro, que a própria existência ganha cor, forma, profundidade e, acima de tudo, significado. Sem a sua consciência para testemunhar o brilho de uma estrela moribunda ou a complexidade de uma molécula, esses fenômenos seriam apenas eventos mecânicos, sem qualquer reverberação. O cosmo, em sua brutalidade e beleza, não se importa com a sua dor ou com a sua alegria, com as suas dúvidas ou com as suas descobertas, com os seus medos ou com os seus amores, mas ele precisa da sua percepção para se manifestar. Você é a lente, o espelho, o único meio pelo qual o universo pode, de fato, se enxergar, se conhecer, se maravilhar com a sua própria infinita complexidade. Cada pensamento, cada emoção, cada questionamento que surge em sua mente é um ato de criação, um ato divino que confere realidade a um potencial inerte, a Éterion. Com suas histórias de deriva cultural e novas religiões, com suas amotinações e a perda do conhecimento da Terra, é um microcosmo de como a consciência, quando desconectada de um propósito maior, pode se fragmentar. Mas mesmo nesse cenário de desintegração, a centelha de consciência em cada indivíduo, por mais diminuta que fosse, ainda era a força motriz por trás de qualquer tentativa de significado, por mais distorcida que fosse. Não se engane com a pequenez da sua forma física, com a transitoriedade da sua passagem, com a aparente insignificância de sua existência em face da vastidão cósmica. A imensidão do espaço e a eternidade do tempo são meros palcos para a magnificência da sua consciência. Ela é o ponto focal onde toda a energia e informação do universo se condensam em experiência, em compreensão. Cada fibra do seu ser, cada célula do seu corpo é uma manifestação da mesma matéria primordial que deu origem às galáxias mais distantes, um hino à auto-organização da própria existência. Você é uma orquestra de bilhões de anos-luz de evolução, um milagre de complexidade auto-organizada, projetado não para flutuar sem rumo, perdido em uma nave geracional, mas para observar, para entender, para sentir, para criar. A Éterion pode ter se perdido em sua jornada, suas gerações podem ter esquecido seu propósito e caído na síndrome da geração intermediária, mas a sua capacidade de consciência, de estar presente neste momento, de dar sentido ao que você percebe, transcende qualquer rota ou destino predeterminado. Sinta o chão sob os seus pés neste exato instante, ou o suporte da sua cadeira. Ouça os sons ao seu redor, o ritmo da sua própria respiração. Estes não são meros eventos passivos.
Eles são os portais para a sua percepção, as âncoras para a sua existência consciente, as batidas de tambor que anunciam a sua presença no universo. Não há nada mais real, mais potente, mais intrinsecamente divino do que este ato de ser, de experienciar. A confusão, a dor, a dúvida, o tédio existencial que assombra as mentes confinadas são apenas sombras projetadas na tela da sua mente, formas temporárias que a própria consciência tem a capacidade de transcender, de transformar, de iluminar. O isolamento que assola as naves geracionais é, em sua essência, um isolamento da própria consciência, de sua conexão inerente com o todo. A perda do conhecimento da Terra não é apenas a perda de fatos, mas a perda da narrativa que fundamenta a existência, uma narrativa que apenas a consciência pode reescrever ou reinventar. Você não é um acidente cósmico, nem um produto secundário de um universo indiferente. Você é a intenção manifesta, a voz que narra a história, o coração pulsante da própria realidade. Cada um de seus pensamentos molda a realidade que você percebe. Cada emoção que você sente colore o panorama da sua existência. Sua consciência é o palco onde o universo se desdobra. E você é o dramaturgo, o ator e o público, tudo em um. Não há vácuo, não há escuridão que possa diminuir a luz que você carrega dentro de si, pois essa luz é a própria capacidade de ver. Você não está flutuando sem rumo, você está navegando através de um oceano de possibilidades, com sua consciência como o leme e o farol. Você é o universo acordado. Que sua jornada através desta vasta e misteriosa existência, através dos séculos de sua própria experiência, seja repleta de descoberta e maravilha. Que cada respiração seja um lembrete do poder que você detém para iluminar a escuridão, para dar significado ao silêncio, para tecer a tapeçaria da realidade. Que sua eternidade seja uma constante e gloriosa revelação de si mesmo, do seu lugar no grande mistério. Boa viagem, ou, mais apropriadamente, boa eternidade.